Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde. Permita-me, por favor, que lhe faça duas perguntas. Eu agradeço que façam as perguntas, uma de cada vez. Faça uma pergunta, eu respondo, depois faça outra. Obrigado, Sr. Presidente. Então vai a primeira pergunta. Depois de ter visitado vários empreendimentos do setor produtivo aqui em Malange e pelo quadro que lhe foi apresentado pelo Sr. Governador, que soluções é que pode avançar para resolver alguns problemas apresentados? Bom, que soluções? São muitas, dependem que domínios, não é? Já agora vamos falar de tudo, não é? Já agora vamos falar de tudo. Nós começamos ontem a nossa visita com a visita de campo à fazenda Lutete, na Kizenga, e depois ao complexo agroindustrial da Biocon. Fizemos isso porque hoje muito se fala da necessidade do combate à fome, da necessidade de produzirmos mais os bens alimentares essenciais para o consumo das nossas populações. Portanto, fazia todo sentido eu começar a minha visita no campo, ali onde se produz a comida. A fazenda Lutete, na Kizenga, ela funciona como uma espécie de incubadora empresarial para capacitar os nossos jovens, aqueles que estão interessados em abraçar a atividade do campo, a começarem o seu negócio com pequenas parcelas infraestruturadas e, portanto, contribuírem para o tão necessário aumento da produção de bens essenciais. Nós gostamos do que vimos. Aquele projeto não tem muito tempo de existência, foi inaugurado ano passado. É investimento público. Alguns críticos dirão que o Estado já não tem que se meter na produção, no setor produtivo, produção de alimentos ou de qualquer outro tipo de bens, e que, portanto, ou não devíamos fazer, ou uma vez está feito, devíamos incluir no PROPRIV para que seja privatizado. Para este caso concreto da Kizenga, e depois do que vimos, nós entendemos que não deve ser privatizado. Não deve ser privatizado porque vamos aproveitar o facto de já termos lá água, energia, terrenos infraestruturados e decidimos então construir o Instituto Superior de Agronomia da província de Malange, que vai ser o maior instituto deste nível superior a nível do país. Neste momento, como sabem, temos apenas na província do Ambo uma instituição de ensino superior para a formação no ramo da agronomia. Portanto, vai nascer esse segundo aqui no norte do país e vamos caprichar no sentido de fazermos algo de que nos possamos orgulhar nas próximas décadas. Falar na necessidade da aposta na agricultura, sem nos preocuparmos com a formação do homem, não é fazer bem as coisas. Portanto, não basta apelarmos a que as famílias produzam mais, que os empresários agrícolas produzam mais, se eles não tiverem pessoas para empregar, pessoas capacitadas, que saibam deste negócio da agricultura, de como produzir o milho, a soja, o feijão, como criar o gado. É preciso que estejam formados, que estejam preparados. Então vamos
manter e melhorar a Xianga no Ambo. Vamos reabilitar o Chivinguiro na província da Huila e construir de raiz aqui este novo Instituto Superior da Agronomia da província de Malange. Por que Malange? Porque Malange tem um grande potencial agrícola e é rodeado de outras províncias com o mesmo potencial agrícola. Estou-me a referir ao Kwanza Norte e ao Uís, nomeadamente. Portanto, localizá-lo aqui em Malange acho que faz todo sentido. Isso sem prejuízo do estabelecimento poder e dever receber candidatos de todas as 18 províncias do país. Na Biocon, a Biocon está a satisfazer cerca de 40% das necessidades de consumo de açúcar do país. A meta é trabalharmos para ganhar mais 20%, de forma que nos próximos anos possa cobrir cerca de 60% das necessidades de consumo do país em açúcar. Para isso vai ter que fazer investimentos, quer no campo, ampliar as áreas de cultivo, quer mesmo, se calhar, também na parte industrial, mas sobretudo na parte agrícola. Este compromisso existe por parte dos acionistas. É evidente que todo investimento carece de recursos, mas a banca existe para isso. Portanto, os investidores têm que recorrer sempre à banca para poderem realizar os seus projetos e eu acredito que a banca estará aberta para este passo que se pretende dar. Para sermos autossuficientes na produção de açúcar, os 40% que faltarão, se calhar, justificam que outros investidores privados se interessem em investir numa unidade agroindustrial do género desta da Biocon. Em algum ponto do país, de preferência numa província por onde passe um caminho de ferro, com destino, portanto, um caminho de ferro que leve a um porto comercial. A Biocon está em Malange, está no norte, talvez fizesse sentido que esse investimento fosse feito numa das províncias ao longo do caminho de ferro do Benguela, quem sabe, o Bié, o Mexico, em Benguela, no Ambo, porque temos que pensar que depois de cobrir as nossas necessidades internas, devemos ter a ambição sempre de podermos também exportar. Aqui, já na cidade de Malange, como sabem, acabamos de realizar a reunião com o governo da província de Malange. Foram-nos colocados muitos problemas, alguns dos quais, a maioria dos quais já são do nosso conhecimento e que vão sendo resolvidos. Portanto, vamos concluir o trabalho de desassoreamento do rio Malange, que está a cerca de 70% de execução. Foi-nos colocada a necessidade da reabilitação do Hospital Geral de Malange, mas o Hospital de Malange está num estado de degradação de tal ordem que torna difícil fazer-se uma intervenção profunda tendo os doentes lá dentro. E não temos alternativa, não temos aonde colocar os doentes para que se possa fazer essa intervenção profunda. Então o que decidimos é construir um bloco anexo que vai compreender o bloco o banco de urgência, vai compreender o banco de urgência, eu estava a dizer bloco é banco, o banco de urgência,
os blocos operatórios e a unidade de produção, unidade de esterilização e a unidade de produção de oxigênio hospitalar. Portanto, isto pode começar a ser feito enquanto, num período de 2 a 3 anos, vamos erguer o novo Hospital Geral de Malange, que está prometido, está lançada a primeira pedra e o compromisso se mantém. Portanto, vamos fazer um hospital moderno em Malange, a exemplo dos que temos vindo a fazer em outras províncias. Uma vez concluído este novo hospital, aí vamos então fazer a tal reabilitação profunda ao atual Hospital Geral. Portanto, a província depois acabará, a província e a cidade, acabará por ficar com 2 unidades hospitalares de referência. Sem prejuízo também de olharmos para a necessidade de investir mais em unidades do nível primário e secundário, tanto hospitais municipais e a nível mais abaixo do município, no restante da província. A província ganha ou vai ganhar também uma nova centralidade com 2.500 fogos. Portanto, hoje temos concluídas ou quase concluídas um certo número de habitações, um número muito pequeno. Então, apostamos em construir essa centralidade com 2.500 habitações. Portanto, as obras devem começar ou no final deste ano ou mais provavelmente no início do próximo ano. Mas as centralidades em si não são a solução para a habitação. Não estou-me a referir apenas a Malange, estou-me a referir ao país. As centralidades ajudam, podem acomodar uma certa franja da nossa população, mas a solução para todos é, sem sombra de dúvidas, a autoconstrução. E na autoconstrução, a responsabilidade do Estado é ceder os terrenos, de preferência infraestruturados, para que cada um possa, então, construir a sua própria habitação. Esta é, a nosso ver, a solução, ou melhor, as soluções. É a combinação das várias soluções. A habitação social construída pelo Estado, as centralidades construídas pelo Estado, a autoconstrução, portanto, auto já quer dizer que é o próprio que faz, é o próprio que constrói. As cooperativas de habitação e os empresários também que queiram ganhar dinheiro construindo casas, quer para alugar, quer para vender. A combinação dessas várias formas de resolver o problema é que efetivamente vai acabar por resolver o problema da habitação. E não é só para Malange, mas para todo o país. Não sei se me passou algo de importante aqui para Malange. Bom, embora não esteja propriamente em Malange, mas para se chegar a Malange ou para sair de Malange, precisamos de estradas. E a estrada, o troço Catete Maria Teresa Dalatando, portanto, desde Catete até Dalatando, a estrada não está boa. Então nós vamos, ontem o ministro da Construção anunciou publicamente que vamos atacar já Catete Maria Teresa, mas hoje pressionámo-lo a assumir o compromisso de não parar em Maria Teresa, mas chegar até Dalatando, porque efetivamente o troço que até está pior é exatamente Maria Teresa Dalatando.
A ligação com Malange, de Luanda a Malange, é feita não apenas por via rodoviária, como também ferroviária. E aí temos o problema Maria Teresa Cacuzo, portanto estou-me a referir no caminho de ferro de Luanda, troço que onde têm ocorrido muitos acidentes, descarrilamentos de comboio, e que levaram mesmo ao cancelamento dos comboios de passageiros, uma vez que é importante salvaguardar a vida humana. Portanto, esse troço do caminho de ferro de Luanda vai também ser reabilitado. Já temos o empreiteiro que ganhou o concurso, a fonte de financiamento está identificada, estamos naqueles trâmites burocráticos que, como sabem, não podemos dispensá-los, mas em princípio temos a garantia de que a Mota-Engil a todo momento vai dar início à reabilitação deste troço do caminho de ferro de Luanda. Obrigado, Sr. Presidente. A segunda questão não é propriamente ligada à sua visita, mas também tem estado a dar que falar a nível nacional, tem a ver com a polêmica instalada no futebol angolano, por suspeita de corrupção dos dirigentes desportivos. Qual é a sua visão sobre este assunto enquanto homem do desporto? Muito obrigado. Bom, eu considero que criou-se uma situação muito grave, se tivermos em conta o facto de que o futebol, a nível mundial, é o desporto das multidões. Evidentemente que em Angola não é diferente. Em Angola é não só das multidões, mas podemos mesmo considerar que é o desporto nacional. É o desporto nacional. E a situação que se criou é grave porque ameaça não apenas o campeonato nacional, mas ameaça o próprio futebol angolano em si. E então eu considero que deve haver bom senso de se haver efetivamente a necessidade de se castigar algum prevaricador, que isso seja feito, mas que nunca ponha em jogo a continuidade do campeonato e muito menos que não mate o futebol angolano. Não posso ir mais ao detalhe porque eu creio que a Federação Angolana de Futebol, as federações provinciais, portanto, como estão a ouvir, saberão melhor do que eu o que fazer no sentido de salvaguardar apenas duas questões: não comprometer o campeonato e não matar o futebol angolano. Leão Vital, da TV Zimbo. Boa tarde, Sr. Presidente. Sei que há todo o interesse da província de Malange em, e vou abrir aspas, ganhar um mini-CAF. Esta questão foi colocada ontem durante a visita à fazenda Kizenga Lutete, um projeto para irrigar todo o polo industrial de Kapanda. Gostava de saber qual é a visão do Sr. Presidente em relação a este pedido da província de Malange, uma vez que também ontem foi posta a questão do Instituto Superior para Ciências Agrárias, que já foi aprovado. Obrigado. Talvez por lapso eu não me tenha referido a ele, mas ontem mesmo, e lá no local, na fazenda Lutete, na Kizenga, assumimos o compromisso de, para além do Instituto Superior Agrário, também construir esse canal que foi solicitado para o perímetro irrigado de Kapanda. É um canal que é pequeno,
se compararmos com os que estamos a construir no sul de Angola. Portanto, o canal do Cafo tem 165 quilómetros. Os canais do Ndu e Calucuve, também no Cunene, terão mais ou menos a mesma dimensão do Cafo, talvez maiores, pelo menos em termos de área das albufeiras, da área de contenção de águas das albufeiras. Portanto, 35 quilómetros, creio que vamos mesmo satisfazer o pedido da província e o canal vai ser feito. Francisco Pedro, da Rádio Nacional de Angola. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Começou por falar do troço de Maria Teresa. Eu gostava de procurar saber ao Sr. Presidente como é que encara o fato de Malães ter a via principal, a Estrada Nacional 230 asfaltada, mas a periferia que vai para bairros famosos como Dacatepa, Machinde e não só não estão asfaltados. Colocaram-lhe essa preocupação durante as 2h30 da reunião. E antes de colocar a próxima pergunta, quero também que fale já do que é o vaticínio em relação ao jogo de Angola. Não está a respeitar o compromisso. Os compromissos são para ser cumpridos. Bom, vou começar pelo segundo. Apesar do forte golpe que o futebol angolano acaba de sofrer e com relação ao qual já falamos, eu acredito que a nossa seleção está com o moral levantado e portanto o vaticínio é que Angola vai ganhar. Portanto, que esta sacudidela que o futebol sofreu sirva de catalisador para que os nossos jogadores deem tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a vitória de Angola. Com relação à recelagem das ruas, dos bairros, isto é algo que não é da responsabilidade do Governo Central. Portanto, ontem à noite demos uma volta pela cidade, ou parte da cidade de Malães, e podemos constatar aquilo que vem nos relatórios, constatamos com os nossos olhos que a nível local estão sendo feitas coisas, a nosso ver, boas coisas. Vimos a cidade de Malães iluminada, vimos uma outra rua a ser recelada, portanto acredito que com os recursos do PIM este processo de melhoria da imagem da cidade capital da província, da cidade de Malães, portanto vai ter continuidade. Alberto, capitão da Rede de Girassol. Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Presidente, nós gostávamos de saber, em relação à construção de habitações, que informações é que recebeu do Governo de Malães sobre o término das obras da centralidade da carreira de tiro, sendo que as obras começaram já há algum tempo? Vocês gostam muito de ir ao detalhe. As obras estão na sua fase final. É esta a informação que recebemos agora na reunião com o Governo da província. Pelo que entendemos, isso já não é para a província, deixou de ser uma preocupação. O que é preocupação é saber quando é que vão começar as obras da verdadeira centralidade. E com relação a isso eu já respondi, portanto, a tal de 2.500 fogos. Apenas 4 estão a beneficiar da energia da rede nacional. É em Malães onde estão as duas principais barragens hidroelétricas, portanto, Capanda e Lauca. Portanto, é justo que a província seja das primeiras a beneficiar
deste bem essencial à vida e à economia do país e da província. Faltam 10 municípios e na reunião de hoje a orientação que o setor da energia recebeu é no sentido de investir mais na rede de transportação de energia, que vai levar a energia para os restantes 10 municípios que, por enquanto, estão a ser alimentados com fontes térmicas, que, como sabemos, não só consomem muito combustível, muito diesel, como também, portanto, contribuem negativamente para o aumento da poluição atmosférica. Portanto, os 14 municípios de Malange, em princípio, devem passar nos próximos anos a beneficiar da energia produzida em Capanda e em Elauca, tão logo as redes sejam estendidas para esses mesmos municípios. Senhor Presidente, permita que lhe faça só mais uma pergunta em relação ao ensino superior na província de Malange, que tem a Universidade Luís Anconde, mas há uma grande necessidade de olhar para a qualidade da formação e para o incremento de mais cursos para atender às necessidades da província. Sim, nós sabemos que as instalações em que a Universidade Luís Anconde vem funcionando não são as ideais para uma instituição do ensino superior. O país vai construir 5 novas infraestruturas para o ensino superior, tanto que vão beneficiar, obviamente, 5 províncias. E o que tenho a dizer, e esse compromisso foi revelado na reunião desta manhã, é que entre as 5 províncias beneficiárias, uma delas é precisamente a província de Malange. Portanto, melhores dias virão para o ensino superior em Malange, para a Universidade Luís Anconde, que vai poder então trabalhar em melhores condições para formar os nossos jovens.